Bom dia, bom dia, bom dia. Ótimo sábado para cada um de vocês que está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, tá? Todos os sábados, aqui 9 horas da manhã, horário de Nova York, nós estamos aqui com o nosso chazinho na mão e a palavra de Deus no coração. Que isso? Rimou! Uma rima para alegrar o sábado de vocês. Eu estou aqui com meu chazinho. A Bramit também está com o chá dela ali. E hoje a gente está no episódio 64. Bom dia, Aline! Bom dia, Aline. Gostei do humor, gente. Ó, já elevou o momento aqui, ó, Aline rimando. Já acordou todo mundo. Muito bom, Aline. Bom dia para você. Bom dia para você que está nos assistindo aqui ao vivo ou gravado em algum momento. Às vezes, de repente, você está só escutando. Maravilha. Ficamos muito felizes que você está aqui conectado, né? Mande, né, o episódio, se tocou no seu coração, se você sabe que alguém precisa desse tema ou de algum outro tema que você já assistiu anteriormente. Temos aí 64, mais os episódios, né, especiais, edições especiais que a gente tem gravado aqui, deixado no nosso canal. Então, né, compartilhe o nosso valor aqui, um dos nossos valores na empresa é conhecimento em abundância, é compartilhar isso de forma abundante. Então, compartilhe, né, ajude outra pessoa a se conectar com esse conteúdo. Né, a palavra de Deus nunca é demais, a gente sempre realmente precisa. E através, né, desse canal, desse quadro aqui que a gente tem, né, para você que não sabe, da origem do Chá das Alines, né, um projeto que nasceu no coração da Borges, me convidou, fiquei lisonjeada e honrada e falei yes, né, na mesma hora. Então, a gente já está juntas aí, já tem episódios para você estar maratonando um ano inteiro, né? E vem uma surpresinha aí no final do ano. Isso, porque você pode, né, escutar todos os vídeos, mas no final do ano vai sair um livrinho aí de pilares bíblicos para empreender, né, tudo aquilo que Deus tem ministrado no nosso coração, porque a gente ora, né, Aline? A gente pede a Deus para entregar uma palavra, para poder estar trazendo aqui para vocês. Então, tenho certeza absoluta que tudo que a gente tem trazido aqui tem sido inspirado pelo Espírito Santo, né, para trazer. São pilares, são princípios bíblicos, porque Deus falou, né, que na Bíblia está escrito, né, que se a gente obedecer aos princípios, tudo que a gente pôr a mão vai dar certo. Então, nós estamos aqui contribuindo nesse Chá das Alines para que tudo dê certo na sua empresa, se você, é claro, né, seguir esses princípios aqui. E, Aline, o princípio de hoje, eu fiquei pensando, seria tão bom se tivesse um atalho para a gente chegar mais rápido, mas não tem atalho, Aline. Que negócio é? Não tem atalho, Aline. O atalho é o contrário, é o caminho mais longo que a gente pode recorrer. Porque o que significa o atalho? Você fica dando voltas. Você fica dando voltas, procurando uma pílula mágica, procurando mais uma informação que você não tem e só fica consumindo informação e zero execução. Outra Eita, que hoje o Espírito Santo quer que a gente fique só rimando. Ai, gente, mas é um assunto muito sério, é um assunto recorrente em avaliações que a gente faz com empresários, né, com alunos, né, a gente vê, às vezes, o comportamento, às vezes a gente pega isso na gente também, né, a gente não está livre de estar ali perdendo o foco. O episódio, se você não viu da semana passada, volta lá, né, a Aline trouxe ali umas lições que Paulo nos ensina, e a primeira delas é foco, né? Então, nem vou falar nada porque você tem que voltar lá e assistir. Sensacional o episódio, é uma palavra que o Senhor realmente entrega, assim, porque ele vê a necessidade, a nossa necessidade. Né? É com muito temor, com muito respeito que a gente está aqui trazendo a palavra de Deus nesses pilares da empresa. E é incrível, né? Que às vezes a gente tem até um versículo similar, mas vem falando de uma maneira diferente para um determinado setor da empresa. Aqui hoje a gente vai falar, né, no pilar de estruturação operacional, algo assim mais específico ainda, mas se a gente aplica os princípios, né, da palavra de Deus, cabe em qualquer pilar, cabe em qualquer área da nossa vida.
né? Nosso manual de fato, né? É verdade. Então, nosso título é provocativo, né? Você está buscando um atalho? Talvez a pessoa fale, agora eu achei meu atalho, né? Vai ver lá no título do thumbnail no nosso canal e fala assim, finalmente as Alines vai trazer algum atalho aqui. E just kidding, não é, né? Porque talvez aí o subtítulo você vai ver lá, ó, talvez o que esteja impedindo o crescimento da sua empresa não seja a falta de conhecimento, seja a falta de implementação. Né? E é doído, porque a gente trava, a gente não implementa, a gente quer uma coisa nova que é mais fácil, e assim sucessivamente. A gente vai trazer isso né, em 3 pontos da operação da nossa empresa. Tem uma pergunta aqui, né? Que eu coloquei várias perguntas aqui para realmente vocês refletirem, né, aqui na nossa introdução. Né? A primeira é se você está buscando atalho, que a gente já estava falando disso. Quantos cursos você já comprou? Né? Seja consumiu quantas lives das Alines gratuitas você já consumiu? Né? Quantas lives aqui, quantos chá das Alines você já consumiu? Não precisa nem gastou, né? Agora vai para um curso gravado. Você já comprou alguma coisa gravada? Um template? Às vezes a gente compra o template e fica o arquivo lá no e-mail. A gente nem abre o template que a gente comprou. Né? Já entrou em mentoria de grupo? Quantas mentorias de grupo você já fez? Já entrou em alguma mentoria robusta e nem assim, né? Aquele dinheirão que você falou assim, agora eu vou e não foi. Porque você talvez não encontrou alguém ali te ajudando a implementar. Né? Por isso que a gente desenvolveu o MBA da maneira que a gente desenvolveu, porque a gente sabe que é na execução que é mais difícil. E ali a gente está te acompanhando, a gente não consegue executar, mas a gente está ali. Né? Já fomos chamadas até de babysitters, né? Mas não tem problema, a gente cuida mesmo, aí a gente pega na mão e faz. E essas perguntas que eu quero fazer, né? Estava aqui o chá, então o que você já consumiu que você ainda não conseguiu colocar em prática? A gente traz aqui um episódio semanalmente, tem o desafio da semana, tem a aplicação, tem a reflexão, tem algo para você mover. Né? Então, eu quero que você pare para pensar nisso. Não é julgamento, é algo realmente para você olhar para o seu momento e não viver só em frustração. Você realmente fala assim, peraí, né? Eu preciso de mais alguma coisa ou tem alguma coisa que eu já sei e ainda não implementei? É realmente para trazer você para esse momento, não é para você se culpar, não é para pegar o chicotinho e falar assim, fiz isso, não tem o jeito mesmo, porque tem, né? Tem. Se você entra num ambiente correto, né? Para você se desenvolver com a informação correta e com a ajuda que você precisa, porque a gente precisa de muita ajuda em determinadas áreas da empresa, da vida da gente. A gente tem áreas que a gente precisa de alguém pegar na mão da gente. Né? Então, não é para trazer julgamento, é para você fazer uma alta reflexão para a gente mover junto algo e executar esta semana algo que você vem adiando. E eu trouxe Provérbios, Line, 24, 27. Você lê para a gente, por favor? Leio sim, Aline. Provérbios 24, 27 fala assim, olha, cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo e depois edifica a sua casa. Exato. E depois? Tem uma sequência, né? A palavra do Senhor é assim, né? Dá o beabazinho, né? Ele ensina, ele dá a sequência. Mesma coisa do chá da semana passada, né? Paulo traz aquela analogia, sequência perfeita que você trouxe aqui. E hoje não é diferente. Quando a gente fala, né? Quando a gente estuda um pouco além do que quer dizer esse provérbio, né? Naquela época, o agricultor, o sábio, né, o empreendedor sábio, ele preparava a terra, plantava para depois construir sua casa, edificar e aí colher frutos, né, de todo esse trabalho. Né? Imagina, a gente quer, às vezes, o que a gente quer? A gente quer estar desfrutando de uma vida abundante, né, livre de problema, tudo, mas a gente não quer lidar com as situações, a gente não quer plantar ali, né, para colher futuramente. A gente quer a casa bonita, às vezes a gente quer aquela casa que mal cabe no bolso, quer aquela empresa, né,
que a gente nem entende como que é a operação daquela empresa. Se caísse no nosso colo, a gente provavelmente não ia colocar para frente, ia quebrar. E aqui a palavra do Senhor está falando que a gente tem que primeiro preparar o campo, plantar, colher, do lucro daquilo ali, começar a construir a casa, né? Imagina construir uma casa própria, você mesmo, né? Naquela época eles faziam isso, né? Juntava ali a família. Imagina construir aquilo ali para depois sentar na varanda, né? Agora sim, né? Olhar aquela terra prosperando, olhar aquela casa, né, próspera ali, sentar e descansar. E às vezes na empresa a gente não quer fazer isso, a gente não quer organizar a casa, a gente acha que é muito pequeno para sair do papel, a gente acha que é muito pequeno para contratar de maneira profissional, a gente acha que é muito pequeno, que não precisa disso, que o que eu preciso mais é de mais cliente. Gente, isso é tão comum. E aí acaba caindo em ciladas de empresas que usa desse seu desejo, desse seu momento, dessa sua frustração, para te vender serviço de tráfego que você nem está preparado. Tráfego funciona, mas a gente precisa estar preparado para ele, né? Então, não foi à toa que a gente, né, se uniu com a Trícia, que já era uma parceira, e a gente falou assim, não, a gente precisa de uma agência de marketing para estar trazendo, educando o empresário para saber o momento que ele está ali no crescimento. Então, a Átria é uma empresa que não te vende serviço, não te vende card para você colocar no seu Instagram, não te vende simplesmente o serviço, ela te guia mostrando aonde você está, por onde que você tem que se percorrer, preparar para poder você estar ali investindo no crescimento da sua empresa. E até o nosso último pilar é o partnership, né, Aline? Que a gente está ali do lado do empresário, com ele crescendo. Então, a Trícia traz isso com maestria, né, no nosso módulo lá de marketing. Você pode agendar um horário lá com ela para você entender o seu momento, ver o que cabe no bolso, o que é prioridade, né, e para você se posicionar. E na operação não é diferente. E a gente vai de um pilar para o outro, já estou aqui no marketing estratégico, porque os princípios do Senhor é assim, ele age em todos os pilares. Mas a gente vai focar aqui realmente na operação. E eu vou trazer 3 áreas da operação onde esse princípio a gente consegue aplicar ele, né? Eu trouxe algo assim, né? Muitas empresárias querem crescer antes de estruturar a operação. É normal isso, porque a gente não tem a informação. Não é que você é pior do que qualquer outra pessoa porque você acha que o seu problema é mais cliente. Não tem nada a ver isso. É porque você não tem informação para ter a clareza de você falar assim, opa, se eu dobrar de cliente aqui, será se realmente vai ser bom? Será se eu vou conseguir entregar? Eu lembro que a Claudinha, numa ação de marketing orgânico, né, no Nextdoor, uma cliente indicou ela lá, ela conseguiu 16 clientes. Né? É imprevisível certas ações, a gente não tem aquela previsibilidade, a gente tem a constância de medir aquilo ali se a gente fizer, mas aí você está preparado para vir esse número de clientes de uma vez para você? Pode não vir, mas pode vir. Então, a gente tem que olhar para a operação, não adianta a gente ignorar a estrutura ali básica da empresa e só querer crescer. Né? Não vai fechar a conta no final. Eu trouxe 3 pontos aqui dentro da operação. A operação, né, vai ter N pontos. Eu quero trazer 3 para você contextualizar o que a gente quer trazer com esse princípio, e talvez não seja essa área da operação que você vá aplicar, mas se for, maravilha, né? Aplica, coloca aqui nos comentários, interessante isso tudo, mas é isso aqui na operação que eu estou precisando. Como eu posso aplicar esse princípio? Chama a gente, conecta, vai lá no grupo de WhatsApp, pergunta. Né? Você não precisa fazer isso sozinha, né? Então, tira a dúvida, conecta, pergunta. Então, eu trouxe contratação, a padronização da limpeza e treinar uma treinadora, né? Começar a treinar líderes dentro da sua empresa. Produzir mais de você dentro da sua empresa. Porque se a gente, né, tá ali dentro e sai, né, como que vai ficar ali a casa? Né? Cada um vai fazer de qualquer jeito? Né? Como que você contrata de qualquer jeito e aí vai para a equipe sem uma padronização, sem ninguém
treinado para supervisionar aquela nova colaboradora, então, né, não vai dar certo. Então, por isso que esses três pontos estão aqui junto. Então, vamos para a contratação, né? Eu entendo que existem casos e casos, maneiras e maneiras, né? E acaba a gente escutando muito isso. A gente entende o mercado agora, né? Politicamente, economicamente está diferente, não é real a situação da contratação, da dificuldade de mão de obra. Não é só no setor da limpeza, mas no setor da limpeza é muito maior a questão do turnover do que na maioria das indústrias. Então, é uma realidade, né? É um fato. Né? A gente, né, como falar dela de novo aqui, né, da Ana Paula, que veio no MBA, né, algumas semanas atrás, e ela trouxe essa estatística para a gente, né, que na indústria da limpeza é 200% versus 30%, 40% em outros setores, né, a questão do turnover. Porque o trabalho é pesado, às vezes não recebe como deveria, às vezes não é tratado como deveria. Então, quando a gente quer ter um time, quer ter uma empresa consolidada, a gente tem que ter um diferencial como empresa. Né? Então, a gente quer profissionais, quer pessoas profissionais, contratar para trazer para a nossa equipe, mas a gente não é uma empresa profissional. E aí, como é que funciona? Né? Uma pessoa profissional, quando ela não vai estar num grupo de WhatsApp. Ela nem vai querer ficar, porque esse lugar não é para mim, né? Ela não vai estar ali respondendo anúncio de última hora. Eu tenho 4 casas, quem vai comigo? Aí você superfatura quanto que você paga para a pessoa, né? Fica aquela bagunça no mercado. E aí, né, as pessoas entendem tudo, enfim. Né? Ela não vai estar ali entrando naquelas empresas. Ela vai olhar um anúncio estruturado, ela fala assim, opa, esse anúncio aqui é diferente. Essa empresa é diferente. Tem um processo aqui de filtragem, só vai passar pessoas que realmente estão querendo estar nessa empresa. Né? E tem empresas que às vezes tem fila, né? Às vezes a gente fala de problema de contratação, mas tem empresas que, tipo assim, tem pessoas querendo trabalhar naquela empresa. Foi outra empresária que a gente trouxe, né? Ela é muito forte no setor de vacation home, a Luciana. E ela fala isso, as pessoas às vezes mandam mensagem, eu estou tentando trabalhar para essa empresa há anos e não consigo, porque ela tem um volume gigantesco de limpezas sazonal no verão, ela precisa, né, de muita gente no final de semana limpando Airbnb, e as pessoas faturam muito alto com ela, então querem estar ali dentro. Mas não foi da noite para o dia que a Luciana construiu a operação dela, para pessoas estar desejando estar ali dentro. Então, quando a gente fala da contratação, que você pega uma pessoa no grupo, coloca no carro, entra para dentro da casa do cliente, às vezes às vezes não, gente, vamos ser bem honesto. Quantas vezes a pessoa entrou, você deu um bom dia, boa tarde, você pode confirmar a sua identidade? Você checar pelo menos o documento da pessoa? Né? Se tivesse uma sala de aula aqui, eu ia pedir para levantar a mão. Levanta a mão. Quem nunca pediu? Como, Line? Não, foi levantar a mão, né? Quem já fez isso, mas você já falou, quem nunca pediu, né? Quem nunca pediu, que aí todo mundo é, né? Porque é comum, é como a gente aprende a fazer as coisas. Gente, mas não é o correto, a gente sabe também disso. Hoje a informação está aí à torta e à direita. Né? Se você fala de 15 anos atrás, 20 anos atrás, o mercado era completamente diferente. Né? Não tinha a informação que a gente tem hoje. Então, você desenvolver um funil de contratação básico, não estou falando avançado, você contratar uma psicóloga organizacional como a Érica Luelli, que está lá no nosso programa, não estou falando disso, mas você tem, no mínimo, um filtro. Tem maneiras de você checar o background da pessoa gratuitamente. Não precisa você investir ali num background que o FBI vai estar checando a origem dela no Brasil, porque a gente não precisa disso, não é um nível de segurança desse tipo. Mas se tem alguma coisinha vermelha ali no background check gratuito, não passa no filtro, né? Para que você vai querer saber que tipo de crime que ela cometeu? E assim por diante. Então, é algo básico. A gente tem batido nessa tecla. Se a gente não fazer o básico bem feito, não tem nem como a gente aproveitar algo de inovador. Porque como que a gente vai inovar algo que não existe?
o básico que não existe. Inovação é isso. É você criar algo novo do básico que você está vivendo. Né? Melhorar os seus processos com AI. Mas o que a AI vai fazer se você não tem o processo para ela aplicar de forma automatizada? Pode criar o processo, mas aí é outra etapa. Ela te ajuda a criar, mas aí você tem que criar para depois ela automatizar. Né? Não existe no inglês tem a expressão, né? Não existe free lunch, né? Como é que é? Almoço grátis, alguma coisa assim. Então, não adianta, não adianta, não existe. O atalho é algo que o nosso cérebro busca para economizar energia, a nossa experiência, as nossas crenças, né, determinam o que a gente acha que precisa, enfim, não vamos entrar nesse mérito. Mas você precisa de um funil de contratação básico e começar a testar esse funil, começar a buscar informação. Se você já tem e não está chegando, conseguindo qualificar as pessoas, está fazendo contratação, está errando mais do que acertando, porque o erro, a gente não está livre do erro. Pode ter um funil, né, todo profissional acompanhado, várias etapas ali, e na hora da prática pode ser que você falou, putz, passou batido isso aqui. Mas vai minimizar essa questão, até porque uma contratação mal feita não é só a energia de estar ali fazendo entrevista, é o custo dessa pessoa no treinamento também, é o seu tempo, né, qualificando aquela pessoa. E aí, quando você for delegar isso, como que você vai delegar se você não validou primeiro o que funciona? Né? E tem empresas que já têm outras pessoas contratando para a empresária, mas porque a empresária validou todo um processo, tem condição de pagar uma pessoa para treinar, né, desenvolver habilidades na área de RH para montar o RH dela. Talvez você não está lá, talvez eu não esteja lá. Então, o que a gente pode fazer hoje na nossa contratação? O que a gente pode preparar, né, edificar, construir para depois, né, desfrutar da casa edificada, né, do trabalho, colher fruto do trabalho, né, como o nosso versículo está trazendo. A padronização de limpeza não é diferente, né? A padronização é você ter um padrão, você tem um nível de exigência ali sobre o que você entrega, o que você promete para o cliente, você está cumprindo? Você consegue treinar a sua equipe? Se você sair, vai ter a mesma qualidade, a mesma consistência? E muitas vezes a gente escuta, eu falo, a pessoa não faz. Ou então a pessoa faz na minha frente e não faz quando eu saio. Né? Então, tem alguns fatores que a gente pode analisar aí, mas com certeza a padronização não existe. Né? Não tem um treinamento, não tem uma reciclagem, também não é só uma vez que você faz isso. Eu estou precisando, agendei para o próximo sábado, fazer uma reciclagem com todo mundo. Entrou uma pessoa nova, eu falei, perfeito, né? Vamos todo mundo reciclar e assistir os vídeos direitinho, tirar dúvida, ver se alguém está usando algum produto errado, diluindo de maneira errada. Vou checar lá os equipamentos de todo mundo para ver se tem alguma coisa que não é para ter, porque às vezes a gente encontra um produtinho lá que elas gostam, mas não está ali, não deveria estar usando, acontece. Né? Então, a gente precisa tomar cuidado dessa padronização. Está tendo reclamação do cliente? Que tipo de reclamação é? É na prática da limpeza, da entrega? É no comportamento? Então, a gente precisa padronizar isso. Por quê? Aí a gente entra no próximo ponto. Porque aí você consegue treinar alguém para entregar, para treinar sobre essa padronização. Né? Então, não tem como a gente delegar algo que a gente não constrói e valida que dá certo. Se a gente vai ver uma pessoa com uma liderança, você entende, né? Por intuição, às vezes, né? Que aquela pessoa ali lidera, ela é proativa, mas ela não tem a responsabilidade de criar um treinamento. Às vezes elas criam. Já tive um treinamento criado aqui pela Carolina de elas ensinando como que as motoristas tinham que checar o carro, a rotina, enfim, foi muito legal. Mas nem sempre a gente tem aquelas pessoas proativas desenvolvendo todo um treinamento. Mas aí a gente acaba não aproveitando as habilidades ali das pessoas que estão dentro da empresa por não desenvolvê-las. Né? Então, se você tem ou não tem, precisa, né, começar a construir essa liderança em cada equipe. Tem uma equipe só, quem que vai te substituir ali na direção? Porque geralmente a gente é o motorista, quando a gente está na operação da limpeza e tem um ajudante. Né? Já conheci empresários que não dirigiam e
tinha cinco times e ela que não dirigia, ela contratou o motorista. Exceções, né? Enfim, não falava inglês, não dirigia e tinha empresa rodando. Né? Aí a gente pergunta, qual a sua desculpa? Né? Não tem jeito. Aquelas coisas que vêm, né, confrontam a gente. Mas né, começa a desenvolver pessoas, né? Contrata com um perfil para aquilo que você precisa dentro da empresa. Se você está contratando para ela ser o mundo perfeito é isso, né? É a motorista, ser a líder, porque aí você não vai ter ali duas posições caras na mesma equipe. Porque se você coloca aqui no dirige como líder e vai pagar mais para que dirige, porque ela dirige, então aquela equipe vai estar bem mais cara a operação dela do que uma equipe que é assistente a líder que dirige. Então, é uma logística prática que a gente tem que pensar e estrategicamente também tem que usar isso na hora de contratar. Se é o cargo de liderança, então você não pode contratar uma pessoa que não tem esse perfil, que é uma pessoa que não quer essa responsabilidade. Às vezes tem um perfil, mas não quer a responsabilidade. Não adianta você querer traduzir a mais velha de casa na segunda você ali dentro, porque talvez ela não quer, ela quer entregar o que ela está ali no dia a dia dela sem responsabilidade. E está tudo bem se ela entrega bem essa parte que ela se propôs. E aí se trata de você contratar pessoas através do perfil dela para estar treinando ela a ser uma treinadora. Né? Qual que é o seu manual ali de treinamento? A gente tem que desenvolver. Não adianta só a gente falar, a gente tem que buscar várias maneiras de estar treinando o nosso time, né? Visual, com vídeos. A gente tem um treinamento da Decline Academy que está em português, espanhol e inglês, treinamentos de vídeos por ambiente, vídeos bem dinâmicos, curtinhos, né? Para não ficar aquela coisa maçante, onde que está aquilo naquele vídeo longo, enfim, né? Para você iniciar ali o treinamento. É um ponto de partida para a sua empresa. Vai funcionar para toda empresa perfeitamente? Não, mas é como toda ferramenta. Né? O MadePad funciona para toda empresa igualmente, 100% igual? Não, porque a nossa empresa vai ter particularidades que às vezes você fala, poxa, essa ferramenta podia ter isso. Ou então, tipo assim, a ferramenta tem algo que você nem usa. Enfim, esse treinamento é interessante porque você já introduz ali para a pessoa um vídeo, não é só você falar. Aí tem um PDF com o checklist, o roteiro, né? O checklist, o que fazer, o roteiro, como fazer, e ali o checklist de qualidade de checar aquele ambiente ali. O que pontos que eu tenho que checar na hora que eu termino aquele ambiente, para ter certeza que eu fiz bem. Porque qualquer um de nós pode falhar ali na hora da limpeza. Se a gente for buscar, acha. Né? Não, acha um cabelinho ali que ficou por último, talvez a toalha ficou meio assim, o papel higiênico, a gente esqueceu de tirar a poeirinha ali do papel higiênico, né, que fica no porta-papel higiênico, enfim, quais são os pontos relevantes ali para a gente ver a qualidade. Uma vez que você tem esse manual, você consegue treinar uma pessoa para delegar aquilo ali. Agora, imagina, você não tem um manual, não tem nada, contrata uma pessoa, treina aí, você já sabe como eu funciono. Você acha que ela vai fazer exatamente ou ela vai botar um twistzinho ali? Isso aqui ela falou, mas eu faço assim. E é normal, gente, a gente lidar com o ser humano. Né? Então, se você não tem um padrão, não tem como você cobrar. É outro ponto também. Né? Então, se você delarga uma função dentro da sua empresa para alguém, não tem como você cobrar. O que você vai cobrar? Né? Não tem algo para ela seguir como padrão. Então, consequentemente, não tem ali, não vai gerar uma métrica, não vai gerar como você checar aquilo ali e vai ficar até dar um problema mais grave. Né? Uma reclamação do cliente ou uma pessoa sair sem você nem saber por que ela saiu. Né? Às vezes é o comportamento da que está treinando que você não identificou, que ela não tinha um perfil, que ela não quer aquela responsabilidade. Eu fico pensando ali, né? Quando vai, por exemplo, trabalho de duas, né? Aí coloca o perfil errado, duas líder, duas com perfil de líder para trabalhar junto, né? Quer dizer que é duas fogo, né? Aí vai uma unhar a outra. Então, a líder, mas coloca a líder com perfil, tipo assim, ajudante com perfil de líder, mas a líder porque gostou mais daquela outra, com aquele perfil mais ali, né? Que não é o perfil do líder.
aí já está tudo bagunçado. Então, realmente, o dono da empresa ele tem que entender um pouquinho aí de cada coisa. A gente não tem que saber tudo, mas a gente tem que, pelo menos, saber um pouco de perfil comportamental, porque isso aí vai mudar demais a liderança da empresa. E eu estou aqui te escutando, Aline, estou pensando assim, pensou se já tiver alguém aqui assistindo o chá hoje pela primeira vez, e deve estar pensando assim, nossa, mas para limpar a casa precisa disso tudo? Aí eu fico, será que uma empresa de limpeza precisa disso tudo, né? Fiquei aqui imaginando, né? Alguém que está assistindo pela primeira vez, não conhece ainda. E sim, né, Aline? Porque tem dois tipos de empresa. Tem aquela pessoa que quer ficar no amadorismo, quer ter um schedule, quer ser uma dona, né? Quer ser uma cleaning lady, né? Que é chamado aqui, aquela pessoa que é uma cleaning lady, que quer ter só quer limpar a casa, fazer um dinheirinho ali e pronto. Realmente, você vai lá limpar, talvez você vai levar alguém, e você não precisa disso aqui. Agora, se você quer realmente ter uma empresa, quer crescer, quer escalar, né, você tem aquela mentalidade realmente empreendedora, né, você quer ter uma empresa que roda, e você pode ficar ali só realmente no estratégico, no tático da empresa, né, criando processos, treinando pessoas, olhando ali aquela empresa ali, naquela visão por cima e vendo a empresa rodar, ajustando ponto aqui e ali, sim, você precisa desse básico aí que a gente está trazendo hoje na área operacional, né? Mas igual você falou no começo, né, Aline? São princípios que a gente pode aplicar em todas as áreas da empresa. Então, depende, sim, da sua mentalidade, né? Se você tem uma mentalidade pequena, não, então você não precisa de nada disso. Agora, se você está aqui nos assistindo hoje, alguma coisa te puxou aqui, né? E para quem está nos assistindo aqui hoje, né? E se você está vendo tudo isso, talvez está pensando assim, uau, mas tudo isso? Tudo isso, é claro, sendo bem estruturado, né? Pegando com a pessoa que sabe, pegando na sua mão, aí é diferente, aí você consegue construir tudo isso aqui, sim. Se você está com aquele desejozinho, né? Que não te deixa sossegar, que já está cansado e fala assim, não, eu tenho que fazer isso. A gente fez uma avaliação, não tem muito tempo. Ela procurou a gente, falou assim, a Aline, na verdade, ela procurou você, né, Borges? Agora eu estou pronta para estruturar a minha empresa. E na avaliação, meu Deus, a gente, né, constatou assim coisas assim gravíssimas que ela não estava dando conta, inclusive ao ponto de não saber que cliente que estava devendo. Identificou um cliente que não pagava 1 ano, né? Porque o volume muito alto, ela muito ocupada, sem controle de nada, no papel, sem processo nenhum. E ela falou assim: não aguento mais isso. Aí ela pensou: ou eu deixo, ou eu faço agora. E ainda está adiando um pouquinho, né? Está adiando um pouquinho, porque ela está lidando com as decisões dela, né? O que ela quer fazer, o que ela realmente quer. Mas eu sei que quando a gente tem esse desejo, que a gente não desiste ou que a gente não muda, não é porque, né, você não pode vender empresa e mudar de ramo, não é isso. Você vai ser fracassado se você fizer isso, não. Mas se você não entender que vai ter desafios em qualquer área que você entrar, qualquer negócio que você entrar, e você vai ter que romper, né, essas resistências e entender o que você precisa fazer e fazer, né, não vai adiantar você mudar de ramo. Não vai adiantar. Pegar um trabalho, a mesma coisa. Você não vai crescer dentro daquela empresa, você vai ficar sempre naquele trabalho. Se é isso que você quer, ok. Mas se você tem aquele desejozinho no coração, não ignora, não adia mais. Porque não tem atalho, como a gente está falando aqui. Né? Só tem o aprender e executar. Aprender e executar. Aprender, não vai mudar nada. Né? No processo, né, Aline? A gente começa, não é fazer tudo ao mesmo tempo, né? Mas é a gente ir fazendo aos poucos, ir organizando, e fazendo e ir crescendo. Porque tem como, né? Tem pessoas que têm medo de crescer porque acham que não é capaz. Né? Tudo isso que você está falando e tal, né? Está ensinando aqui para a gente que é o básico, né? Que tem que ser feito. Mas tem pessoas que olham e falam, nossa, mas isso aqui, será que eu dou conta de fazer tudo isso? Né? E é claro, tem coisa, igual você falou, tem coisa que a gente não dá conta, né? A gente vai com pessoas que podem nos ajudar, né? A dar conta, porque tem jeito. Tem várias pessoas que começaram do nada, vieram do amadorismo e estão construindo tudo isso que você está trazendo hoje aqui para a gente. Sim. Aí, tipo assim,
Para alguns que estão assistindo, pode ser assim, nossa, tudo isso. Para outros vai ser assim, é verdade, esse é o básico, eu tenho que fazer o básico bem feito. Porque se a gente volta de novo, né, na empresa da Luciana, em Massachusetts, né, de vacation home, de temporada, se ela fala assim, Aline, toma conta aqui esse final de semana, são 70 equipes no sábado, 70 no domingo. Eu vou falar assim, no thank you. Porque eu não sei a operação dela, eu não sei o que ela tem que fazer, vou ter que ser treinada para lidar com aquilo ali. Né? Vou ter que ter um tempo para eu aprender, ela não vai conseguir delegar. E se ela não tiver processo para me treinar, como a gente está falando de uma simples treinadora dentro de uma equipe, né? Não vai acontecer. Né? Se ela largar essa operação numa mão de uma pessoa que não está treinada, meu Deus, imagina a proporção do prejuízo, né? Então, quantas empresas, property management, companhias ali imobiliárias, né, que cuida dessas casas de temporada, ela está ali com um contrato para ser honrado, né? Então, é uma operação assim que foi da noite para o dia, não, cresceu e teve que estruturar. Não existe nenhuma empresa gigante que não foi pequena antes. Se ela comprou grande, teve o tempo de treinamento. Né? Teve o caso, eu lembrei aqui da Jane K. Lima, ela desenvolveu uma marca de cosmético e acabou vendendo para a L'Oréal. Linda a história dela. A L'Oréal contratou ela como CEO por 3 anos. A L'Oréal contratou ela como CEO para continuar desenvolvendo aquela marca, da maneira que ela fez e expandiu. A L'Oréal precisou dela para manter aquele momento na marca dela. Então, não existe atalho, gente. Não existe. E é isso que a gente quer que vocês coloquem no coração com muito amor. Com muito amor até o que a gente quer trazer aqui como desafio não tem uma tarefa específica, mas eu quero trazer aqui em diferentes níveis para você. Se você está naquele momento que você consome muito conteúdo e está frustrada por não conseguir colocar, esse episódio, né, de hoje é o último que você vai consumir até você colocar alguma coisa em prática. Porque a partir do momento que você executa alguma coisa que você já está, às vezes, até cansada de escutar. Às vezes você pode estar abrindo aqui um episódio querendo escutar uma coisa diferente e você escutou o básico de novo. Mas aí você ainda não fez o básico. Então faça, não consuma outro conteúdo até você colocar alguma coisa em prática que você já consumiu. Seja ele gratuito, baixo investimento, alto investimento, principalmente. Né? Se você já começou a colocar em prática, mas ainda está vendo que não está rodando, não conseguiu delegar aquilo ali, aí você vai parar para ver aquele processo. O que você pode melhorar naquele processo? Né? É ali no anúncio, no caso da contratação? É na entrevista? É no onboarding? Você não está conseguindo passar quem é a sua empresa para o colaborador? Quem que ele vai representar dentro da casa do cliente? É no treinamento? Então, você vai identificar ali onde está. Se você não conseguir identificar, você tem que pedir ajuda. Porque se você já começou a desenvolver um processo e não consegue mover ele, não consegue corrigir, não consegue identificar onde está o gargalo dele, você precisa de ajuda específica. A gente tem avaliação que a gente pode sentar com você, te dar um direcionamento totalmente gratuito. Tem a consultoria que a gente cuida de uma coisa específica em 3 encontros com você. Né? Tem um clube de avanço que você pode colocar como meta ali, desenvolver aquele pilar da empresa. Né? Toda segunda-feira a gente está junto. Então, peça ajuda, né? Para você conseguir realmente identificar e mover aquilo dentro da empresa. Executar. Não vai fazer outro processo. Melhora esse, para você conseguir realmente ter sucesso, né? Ou melhorias naquela área, seja contratação, treinamento, padronização, atendimento do cliente, qualquer área ali da operação da sua empresa. E se você já conseguiu concretizar um processo, rodou, implementou, deu certo, parte para o próximo. Né? Processos, além de você criá-los, você tem que estar aperfeiçoando eles ao longo do caminho, de acordo com a necessidade da empresa. Né? A Ana Paula trouxe isso, ela disse que o que ela funcionava para ela na contratação já não está funcionando mais, teve que mudar muita coisa. Né? Por quê?
ela identificou de 20 pessoas que vinham, ela estava conseguindo contratar 3, 4. E antigamente, com o processo dela, vinha esse volume e ela conseguia contratar muito mais. Então, por que a filtragem dela não está funcionando? Ela conseguiu identificar e corrigiu. Mudou o anúncio, enfim. Se trata disso as nossas melhorias. Uma empresa grande vai ter processos diferentes, vai ter questões diferentes em proporções maiores, não necessariamente completamente distinto do básico que a gente tem que rodar numa empresa pequena. A nossa mente, ela expande também, né? Então, assim, lá no começo da empresa, quando você construiu o seu primeiro processo, a sua mente era uma. À medida que você vai estudando, você vai conversando com outras empresárias, você vai participando de momentos como aquela aula que a gente teve, né? Com essas aulas que a gente tem tido, né, ali no MBA, com várias empresárias de sucesso, e vendo o que elas estão fazendo, por que elas têm empresas milionárias e tal. Aí a mente vai expandindo. E aquele processo, e aquela cabecinha que a gente tinha lá, expandiu, a gente olha para o processo e fala assim, nossa, esse processo aqui tem que melhorar isso aqui. Então, é isso. À medida que a gente vai melhorando, a gente vai expandindo a mente, a gente vai aprendendo mais coisas, a gente vai melhorando tudo que a gente tem na empresa, a gente vai crescendo dessa forma. Não é? Então, assim, o processo lá atrás era aquela mentalidade que eu tinha. Aí eu criava, assim, as ferramentas que eu tinha. Né? Aí hoje, outras ferramentas, hoje todo mundo, né? Todo mundo não, mas muitas pessoas usando, por exemplo, Cloud Code, né? E aí o processo agora vai ter que mudar todo, né? Se a gente passa a usar essa ferramenta, olha quanta coisa que não tem que mudar no processo do que já estava sendo feito antes. Por quê? Porque antes a mentalidade era menor, antes as ferramentas eram diferentes, agora as ferramentas estão mais tecnológicas. Então, realmente, o processo, igual eu sempre falo, ele é uma coisa orgânica, né? Não é uma coisa que você fez e está pronto para o resto da vida, não. A gente sempre tem... Por isso é que a empresária, ela tem que estar liberada do operacional ali, da limpeza mesmo, né? Do field ali da empresa, porque ela tem que estar de olho nessas coisas, né? Ela tem que estar aprendendo, tem que estar expandindo a mente mesmo, tem que estar olhando os processos, tem que estar olhando o que ela pode fazer para ela melhorar ali dentro da empresa dela. Exato, Aline. Então é isso, gente. O desafio é essa reflexão, né? Ver o seu momento, né? Se nunca fez nada, se já fez e está resistindo, revalidar, identificar onde está o gargalo, ou se validou um processo e está adiando começar aquele que você sabe que está precisando começar. Né? Então, conecte, peça ajuda, e eu quero trazer a gente de volta aqui para a palavra do Senhor. E eu coloquei uma pergunta aqui, né? Quantas respostas você continua procurando quando Deus talvez esteja esperando apenas sua obediência ao próximo passo? Né? Porque às vezes a gente quer muito de Deus, a gente quer muito, mas a gente não está obedecendo ali em coisas que a gente sabe que a gente deveria obedecer. Então, eu te deixo com essa reflexão, com essa conclusão. E vamos orar, Aline? Você ora para a gente? Oro sim. Vamos lá. Pai, muito obrigada, Senhor, por essa manhã, por essa palavra que foi ministrada, Pai, em primeiro lugar no coração da Aline, e trazendo aqui para o nosso público, meu Pai. Senhor, como essa palavra é importante, meu Pai. A tua palavra, ela nos ensina a fazer aquilo que tem que ser feito, a cuidar daquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, e o Senhor nos ensina a cuidar dos nossos negócios. A lavoura ali no texto era o negócio do dono daquela casa, e a nossa empresa é o nosso negócio, e a gente tem que saber, Pai, que cada coisa tem a sua sequência, e a gente tem que fazer as coisas na sequência certa. E, Pai, que o Senhor possa estar ministrando no nosso coração qual que é o nosso próximo passo, como essa palavra que foi falada aqui no final, para fechar todo esse estudo, que o Senhor possa ministrar no nosso coração, qual é o nosso próximo passo, que o Senhor possa abrir os nossos olhos para que a gente possa enxergar qual é o nosso próximo passo, para que a gente possa dar esse passo e fazer aquilo que a gente tem que fazer. Muito obrigada por esse momento, muito obrigada pela tua palavra e, acima de tudo, muito obrigada pela tua presença aqui, meu Pai. Nós te agradecemos por tudo e agradecemos também por cada pessoa que o Senhor tem trazido aqui, para poder participar conosco aqui do Chá das Alines, aqui no nosso canal, Pai. Que o Senhor possa trazer ainda mais pessoas para ouvir essa palavra aqui. Essa oração que nós te fazemos agradecidos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Amém. Tchauzinho.
Boa tarde. Tchau, gente.